Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal Guia da Pesquisa. No vídeo de hoje eu quero mostrar para você todas as minhas estratégias, a minha trajetória durante a graduação que me fez sair da graduação direto para o mestrado. Eu passei em primeiro lugar antes mesmo de terminar a graduação. Isso mesmo, eu colei grau especial para assumir a vaga do mestrado. Se você tem interesse em passar no mestrado, eu tenho certeza que aqui terão muitas dicas importantes para você. Mas antes, já deixa aqui o seu like, se inscreve no canal para receber mais conteúdos como esse. Como eu falei anteriormente, eu passei em primeiro lugar no mestrado em enfermagem da Universidade Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, a Unilab. E eu fui da graduação direto para o mestrado. E como que eu consegui isso? Foi uma jornada durante toda a graduação. Para você passar no mestrado, e principalmente em situação de pódio, você precisa de uma preparação prévia, e que às vezes é um erro, né? Muitas pessoas se frustram por tentar entrar no mestrado e não conseguem de primeira, justamente porque acabam começando a se preparar quando o edital é lançado. E para você entrar no mestrado, e principalmente em primeiro, segundo ou terceiro lugar, que é onde você tem maior probabilidade de conseguir bolsa, é preciso uma preparação prévia. E eu aproveitei tudo que eu podia dentro da universidade para tentar moldar o meu currículo. Quando eu entrei na graduação, o primeiro semestre foi mais de adaptação, foi mais de conhecer como seria a minha nova rotina. No segundo semestre, eu já comecei a ir pesquisando o que se tinha de pesquisa na universidade, de atividades de extensão. Comecei a ir atrás dessas oportunidades e me deparei com um laboratório de fisiologia que tinha lá pesquisas de mestrado e eu consegui uma vaga como participante voluntária. Essa é a minha primeira recomendação. Busque essas oportunidades. Se você quer traçar um mestrado, né, e ainda está na graduação, faça essa recomendação de buscar essas oportunidades em laboratórios onde você vai se envolver em outras pesquisas, né, de outros alunos que já estão mais avançados, seja como um TCC e também pesquisas de mestrado. Mas vamos supor que você já terminou a graduação, já está no campo e você quer se envolver novamente nessas atividades. Muitos grupos de pesquisas, laboratórios, eles abrem oportunidade para você participar como aluno especial. No meu grupo hoje, na Universidade de São Paulo, tem vários profissionais de saúde que participam do nosso grupo de pesquisa como aluno especial. Eles se envolvem nas pesquisas, eles participam das aulas, que vêm alguns convidados, ministrar conteúdos científicos, para que eles possam voltar a esse ambiente universitário e começar a se preparar novamente para essa vida científica e posteriormente, né, entrar no mestrado e às vezes no doutorado também. Então, foque nessas oportunidades de voltar ou se ingressar dentro desses grupos onde você vai ter contato com outros pesquisadores. E por que isso é tão importante? Porque dentro desse ambiente, conversando com outros pesquisadores, interagindo, você vai se moldando para a pesquisa científica. Quando eu comecei a ver essas pesquisas e via que os colegas que estavam lá no laboratório iam para eventos, isso me deu aquela vontade de, poxa, eu quero produzir meus trabalhos também, eu quero fazer os meus relatos de experiência, eu quero estar dentro desse mundo da pesquisa. E aí, no terceiro semestre, eu comecei a escrever o meu primeiro resumo, assim, para apresentar em um evento. Eu lembro que era um evento da própria universidade, gratuito, inclusive eu não sabia nada, eu não sabia nem para onde ia. E aí eu lembro que a gente reservou uma sala na universidade, junto com duas colegas que já tinham apresentado, e a gente sentou, elas me explicaram como que era a construção do resumo, fizemos juntas, o trabalho foi aprovado e eu fui apresentar. E aí vem a minha outra recomendação, que você busque participar dessas estratégias de pesquisa e que também faça
os seus trabalhos científicos, porque aí você apresentando, você entra como primeiro autor. E tudo isso vai pontuar lá mais na frente na etapa de avaliação curricular, que é muito comum dentro dos processos seletivos de mestrado e de doutorado também. Então, busque apresentar os seus trabalhos científicos. Hoje no YouTube, eu mesma já deixei um vídeo aqui, vou deixar o card, de como fazer resumos simples. Tanto resumos de campo, de revisão integrativa, que inclusive você não precisa nem fazer uma pesquisa no campo propriamente dito. Você pode fazer isso nas bases de dados. Ah, mas eu não tenho, por exemplo, dinheiro para ficar pagando esses congressos. A maioria das universidades, elas têm os seus próprios eventos com oportunidades de apresentação de trabalho. Eu mesma, quando eu comecei, eu não tinha condição de ficar viajando para outros estados, indo para congressos. Então, eu aproveitava tudo que a universidade promovia. Então tinha o Outubro Uva, que era a minha universidade, tinha a semana que era para falar só dos projetos de extensão, tinha eventos voltados, né, para a semana da enfermagem. Então eu participava de todos esses eventos e tudo isso foi alimentando o meu currículo. Então alimente o seu currículo Lattes ao longo dos anos, dos processos, né, que você vai vivenciando durante a graduação, para você ter essa preparação prévia. No quarto e no quinto semestre, eu entrei em um grupo de estudo, mas era algo focado mais em estudar as patologias, doenças, era importante. Mas eu acabei não focando muito nisso porque eu realmente queria seguir essa área da pesquisa científica. Eu já tinha essa aspiração para tentar um mestrado e quem sabe futuramente um doutorado, que na época era uma realidade um pouco mais distante. Quando eu entrei no sexto semestre, veio uma greve de 6 meses. E aí, para não ficar parado, eu aproveitei para estudar, comprei alguns livros de pesquisa e fiquei pensando o que eu poderia escrever, o que eu poderia fazer para melhorar ainda mais as minhas atividades. E aí eu já tinha participado de alguns eventos, já tinha apresentado em congresso, mas eu não tinha ainda nenhum artigo científico. E aproveitando esse período de greve, eu fui ver os editais de mestrado, que foi algo que me ajudou muito, ver com antecedência esses editais. E aí eu vi que uma das coisas que mais pontua é você ter um bom projeto de pesquisa, você saber estruturar um bom método e também ter um bom currículo. E esse bom currículo inclui artigos científicos. Então, eram 2 habilidades que eu não tinha ainda, de escrever um projeto de pesquisa inteiro e artigos científicos. Eu não tinha isso no meu currículo. E aí eu pensei, poxa, eu preciso ir atrás disso. E aí, logo que as aulas voltaram, o que eu pensava todo dia era justamente, eu preciso entrar num grupo de pesquisa, eu preciso aprender, né, a escrever artigos científicos e melhorar ainda mais, né, as minhas capacidades científicas. Na época, né, já era um avanço. Quando eu comecei a escrever, não era tão divulgado essa questão de publicação, publicar na graduação e ainda mais sem um grupo de pesquisa era algo bem difícil. E na época saiu justamente um edital que era para concorrer a vagas de um grupo de pesquisa, que foi inclusive, né, da minha orientadora depois. E aí eu passei. Dentro do grupo eu encontrei pesquisadores maravilhosos, inclusive a minha orientadora extremamente presente, que me deu assim várias orientações, não só para pesquisa, mas para a vida mesmo, que quando eu falei da minha perspectiva do mestrado, ela super acolheu. E ela dava aulas toda terça-feira, que era justamente para falar sobre pesquisa, para melhorar as nossas habilidades na hora de escrever projetos, de escrever artigos. E aí foi daí que começaram, né, a vir os projetos de pesquisa, porque aí eu entrei como IC, passei a ser bolsista, e ela mesma incentivava que a gente escrevesse os nossos projetos de pesquisa, que a gente escrevesse artigos. Ela fazia grupos, né, pra gente ir escrevendo os nossos artigos científicos. E aí veio aquele gás de começar a escrever, de começar a publicar. No começo eu não tinha tantas pesquisas de campo, a gente não se envolvia tanto porque o grupo estava crescendo. E aí eu falava, poxa, não dá tempo eu ir a campo, pesquisar, coletar os dados e depois ir publicar esse artigo. Então eu fui ver o que era mais rápido no sentido de publicação. E aí eu vi que a revisão integrativa era um dos métodos assim que dá para construir um artigo de forma rápida e bem mais simples, com buscas em bases de dados. E aí eu comecei a estudar bastante sobre revisão integrativa, comecei a escrever os meus artigos e eles começaram a ser aceitos e eu ficava mega feliz. E cada vez que um artigo era aceito, isso me dava muito mais energia para ir produzir outros.
E aí, se você está assistindo esse vídeo e já saiu, né, da graduação, já está no campo, você deve estar se perguntando, como que eu faço, né? Eu já saí. Novamente, eu volto a falar aquilo que eu comentei anteriormente. Você pode buscar as oportunidades como voluntário dentro da universidade, participar como aluno especial dentro dos grupos de pesquisa. Tem atividades de monitoria também que você pode participar. Então, busque essas oportunidades. Não deixe passar. Até porque em muitos editais, né, que estão saindo agora recente, o que eles colocam? Eles estão restringindo o limite de tempo. Então, às vezes, eles falam assim, olha, nós queremos todas as suas atividades acadêmicas dos últimos 5 anos. Então, mesmo que você tenha participado durante a graduação dessas atividades, se você já está no campo há muito tempo, talvez essas atividades não contem. Então, sempre tentem se inserir dentro do ambiente da universidade. Por meio desse engajamento no grupo de pesquisa, eu consegui 19 publicações. E isso foi o que me ajudou muito na análise curricular. Mas, claro, as minhas atividades dentro do grupo, o meu envolvimento, a capacidade de pegar os livros e ler realmente livros como o da Politbeck, que tem muita coisa sobre pesquisa, fizeram com que eu tivesse a capacidade de escrever um bom projeto de pesquisa. Na época eu também fiquei em primeiro lugar no projeto, eu tirei 9,5. E quando eu fui para a prova, eu também tirei uma boa nota na prova, era uma prova escrita. E no currículo também fiquei em primeiríssimo lugar por causa de todas essas atividades que eu tinha. Durante a graduação, eu participei um pouquinho de cada coisa e bem muito de pesquisa. Então, participei de atividades de estágio à docência, participei de ligas de extensão, participei de monitorias, participei também da pesquisa, né, que é a trajetória que eu venho trazendo, e tudo isso foi moldando muito o meu currículo. Então, eu pontuei basicamente tudo dentro do currículo, só não pontuei em atividade assistencial, né? Porque, como eu falei, eu saí da graduação direto para o mestrado. Então, eu não tinha experiência com docência, eu não tinha experiência no campo, no hospital, por exemplo, porque eu fiz essa passagem direta. E uma recomendação extra é que você faça cursos voltados para a metodologia da pesquisa científica. Vou deixar aqui abaixo 3 cursos gratuitos com certificado, um deles pela Fiocruz, que você pode fazer e já incrementar os seus conhecimentos sobre pesquisa científica. Enfim, foi isso que me fez passar em primeiro lugar no mestrado e eu espero que as recomendações sejam úteis para você. Se você quiser ter acesso a alguns livros sobre pesquisa científica, pode me chamar no Instagram, @guia da pesquisa, que eu mando eles inbox pelo Drive para você. Até o próximo vídeo e se depois você for aprovado no mestrado, vem aqui e comenta se essas dicas te ajudaram.